Existiria pelo menos algum assunto, ou seja, alguns, que realmente o cristão não deveria se dedicar a estudar? Não. Eu acredito que o cristão ele tem acesso a tudo. Tudo nos é lícito. Nem tudo nos convém. Eu acredito que esse nos convém de Paulo é uma orientação de aprofundamento. Eu tenho que ter consciência, por exemplo, do Corpus Hermético, que é um texto latino, que já foi uma tradução de um texto egípcio, e dele saem algumas fraternidades, como a maçonaria, a Rosa Cruz. Mas se você não tem acesso a esse tipo de texto, se você não consegue compreender bem essa visão, eu não posso discutir com alguém que duvida ou impõe outra religiosidade. Por exemplo, o Corão. Né? Hoje se fala tanto do islamismo, se fala tanto desses processos do Estado Islâmico, do islamismo brando, do islamismo ortodoxo. E, na verdade, por não conhecer, eu conheço poucos, na verdade, como cristãos, que conhecem o texto do Alcorão. E até falar sobre a própria Tanakh, que é o Antigo Testamento, ou discutir sobre o Bhagavad Gita, do hinduísmo, ou ver até textos agnósticos. E isso cria uma deficiência, porque quando a gente não conhece, a gente não estuda, a gente não tem como debater. E aí, ao invés de transformar uma apologética, a gente acaba fazendo apologia. E apologia é crime. A gente não pode ofender a fé do outro. A gente tem que aprender a nos defender. Defender a nossa fé. E isso que é importante para o cristão. O cristão não está aqui para acusar ninguém. O cristão está aqui para ter conhecimento e defender aquilo que ele acredita. E não ofender ou destratar a fé ou o conhecimento do outro. Então, no caso, nós devemos estudar até assuntos que tentam desprovar a nossa fé, como materiais ateístas ou, como o senhor citou, materiais de outras religiões. O que é que nós podemos aprender realmente com isso, assim, relacionado a defender a fé? Como deveria ser a leitura de um cristão desses materiais? Pronto. Quando a gente fala sobre o ateísmo, o agnosticismo, entre outros grupos de religiosidades que na verdade não é que cheguem a destratar a fé do outro, mas que tem uma posição mais dura e mais rígida com relação ao cristianismo. E às vezes quando esse tipo de diálogo ele ocorre, é necessário para que o cristão ele entre dentro desse universo e entenda o processo histórico, a formação e os referenciais que levaram a tudo isso. A gente sabe, por exemplo, que durante o Iluminismo e no Renascimento, essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade trouxe a inclusão de muitos outros valores que vai ter uma consequência um dia. Né? E às vezes liberdade demais, tudo que é dado demais é veneno. E a gente não pode mergulhar demais, porque já não nos convém, como Paulo já disse. Mas eu preciso conhecer o processo histórico, saber quem é o criador, por exemplo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é Joseph Smith, ou trabalhar, por exemplo, quando foi que se chamou de Mórmon, de onde veio a teologia adventista, qual a diferença do espiritismo kardecista para outras formas de espiritismo, porque eu também não posso generalizar quando for discutir com outras pessoas. E é isso que a gente acaba machucando e ofendendo, tendo relações pela falta desse conhecimento histórico das religiões, ou da própria psicologia da religião, sociologia da religião e do próprio fenômeno. Então, eu olho para outra religião e, como cristão, eu preciso entender a fenomenologia, a hermenêutica, a interpretação dessa fé, para que eu possa defender.